Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Podbrooks, o podcast mais caótico da literatura brasileira. Estou aqui com meus grandes amigos Rafael Zimichuti e João Vitor Santiago. E hoje para falarmos para vocês sobre algo que é interessantíssimo, seja para você que compra, seja para você que escreve, que é o título do seu livro. O quanto que ele interfere, o quanto que ele faz sentido e o quanto que ele afasta também, principalmente em compras e premiações. A gente levantou esse tema justamente por causa de uma lista de livros que saíram de algumas premiações brasileiras e que são títulos peculiares, por assim dizer, que a gente... vamos peculiar, para não ser mais incisivo. É peculiar tá demais esse negócio aí, mas seja honesto, né? São títulos que, assim, eu não compraria, eu não colocaria no meu livro, mas o mais importante, eu me questiono o que aquele livro está fazendo uma premiação e qual foi o critério. Né? Se o conteúdo realmente é tão diferenciado assim para o título ser dispensável. Depois a gente passa um outro episódio só para falar de capas também, que tem umas capas assim de premiações que são um pouco complicadas quando a gente olha. Teve uma que nem teve capa, eu vi lá uma folha branca. Não, assim, não é minimalista a capa. Fundo branco, letra, capa minimalista. A minha edição de Lolita é aquela edição marrom com letra dourada. Simples assim. Não, mas eu ainda estou assim, indignado com um título em especial, cara. Pode falar. Provavelmente o dono do título desse livro não vai ver esse podcast. Eu não sei, cara, mas assim, eu nem sei quem é o autor, mas assim, acho que é autor até, né? A cabra que lambe sal, ou alguma coisa assim, não dá pra mim. Meu Deus. Sobre o que será esse livro, né? Não, tinha que ter premiações pro pior título, cara. Não adianta. Eu acho que assim, aí valeria esses testes, assim, né? Mas títulos, eu acho que eu sempre gostei muito dos títulos do Sidney Sheldon, não sei vocês, né? Mas assim, para mim, um dos autores que mais sabem fazer títulos bonitos ainda é o Sidney Sheldon. Assim, adoro a poesia como que ele faz os títulos dele, acho maravilhoso. O primeiro que eu li do Sidney Sheldon, ele tem um título que é muito chamativo, e porque ele não está assim, nitidamente mostrando o enredo do livro no título, que é o reverso da medalha. Sim. Que eu peguei um livro com calhamacinho assim, eu falei, mano, reverso da medalha. Eu não me interessaria se ninguém tivesse me falado do livro. Aí a minha esposa falou, o Rafael me falou, eu falei, não, vou ler isso aqui, que tá interessante. E adorei. Top 3 do mestre, né? Mas, achei sensacional, com exceção do final, que eu mudaria um pouco. Não, mas esquece. A gente tem que fazer um podcast só dos finais, né? Os piores finais, assim, top 10 dos piores finais da literatura. Pode ter certeza que 8 seria do Sidney Sheldon. Assim, eu sou fã de Sidney Sheldon. Mas, assim, os finais dele não dá. Você já chegou a ler Luiz Alfredo Garcia Rosa, o Rafael? Não, ainda não. Esse não. Do Espinosa? Nossa, olha, é parudo. Assim, eu não li tanto Sidney Sheldon, mas, nossa, os finais do Garcia Rosa, meu Deus do céu, são extremos. Acho que só teve um final até hoje que eu vi que eu gostei, que foi do Achados Perdidos, mas, nossa, ele vai, de repente desiste lá do cara e deixa pra lá o caso e, vamos embora. Assim, tira... Não, pra mim, eu ainda não superei o final do Plano Perfeito. Não dá. Já é a segunda ou terceira vez que a gente fala isso aqui no podcast. Mas a personagem, ela chegou na metade, esqueceram da personagem que eu achava que era real e jogaram outra na frente. Sabe o que dá pra perceber no Plano Perfeito, cara? Porque assim, o plano não era perfeito, porque o plano deixou de ser executado, aí o título do livro deixou de fazer sentido. Parece aquelas pessoas que estão lendo 5 livros ao mesmo tempo e ela começa a trocar os personagens. Tipo o Dom Casmurro no Cemitério Maldito enfrentando alguma coisa do Frankenstein, sabe? De repente o Frankenstein apareceu no cemitério, sabe? Não, foi assim que o Alan Moore escreveu A Liga Extraordinária, entendeu? Ele tava lendo todos os livros ao mesmo tempo. Que é um filmaço, diga-se de passagem, né? Se não me falha a memória, é o último filme gravado pelo Sean Connery. Aí ele anunciou a aposentadoria. Que na verdade... Pode falar.
bem fraco, assim, se comparado ao quadrinho do Moore. Não, isso eu é sei. mais... Né? Aquela frase de o livro era melhor, a revista Quadrinhos era melhor, sem sombra de dúvida. Mas, já que a gente tá falando de título, Liga Extraordinária, eu já achava um nome sensacional. Quando eu vi o enredo do filme, aí eu fui correr atrás para ler, que eu não tinha lido ainda. E assim, pô, baita enredo, baita sensacional, uma ideia que eu achava assim, pô, eu queria ter tido essa ideia, de pegar os personagens da literatura e colocar como protagonistas de uma história. E que uma ali cena tem um dos, assim, top 5 dos meus protagonistas favoritos, está lá, né? Que é o das Minas do Rei Salomão. O Alan Quarterman. Alan Quaterman, pô, esse é fantástico, fantástico. Achei que ia ser o Dorian Gray. Que você gosta do final. Eu gosto do final do Dorian Gray, mas o personagem Dorian Gray eu acho tá. Um dos chato, meus personagens assim. favoritos também tá na Liga Extraordinária, mas ele tá com um vilão que é o Moriarty. Que todo mundo foi legal. Ele engana todo mundo achando que é o M do 007 e é M do Moriarty, cara. Não, Moriarty, assim, ele é fantástico, fantástico. Eu sou muito fã dele, assim. Eu lia o Sherlock Holmes mais para ver as partes que o Moriarty aparecia, porque eu já tava de saco cheio do Sherlock, tava tudo maravilhoso, resolvia tudo. Foi, uma hora esse cara vai se ferrar. É por isso que eu gosto, não sei se vocês já leram, recomendo muito, é maravilhoso. É esse daqui, ó. Arsène Lupin. Eu li e não curti tanto, pelo menos o que eu li, que era o Ladrão de Casaca lá. Então, eu gosto do Arsène Lupin porque, digamos assim, é o inverso do Sherlock Holmes. Aí é o vilão que é o protagonista da história. Cara, isso pra mim é uma sacada genial, mano. Eu ganhei um box do Arsène Lupin, da prima da minha esposa. Eu li os 2 primeiros, assim, não me pegou, eu acabei doando o box dos livros, porque achei que não... Às vezes eu comecei pelos errados também, né? Ou então foi uma coisa que eu tava falando com quem ganhou os livros. Às vezes a tradução tá mais infantilizada, porque era um box assim, bem chamativo, uma coisa mais infantil, tinha uma interação que você colocava um QR Code, você ouvia barulho. E tem dessas, né? Adaptações já. Não sei se já tá em domínio público ou não, mas... Já. Então, e eu, algum de vocês leu Grau 26? Aquele que tinha uns gimmicks, que era uma caça a um serial killer que você podia pegar uns links e colocar para ver os vídeos no YouTube. Gente, que livro ruim! Nossa, mãe! Depois eu vou falar para vocês, quando acabar a live, assim, como é que eu classifico esse livro, porque assim, eu tenho uma descrição para ele que tem a ver com uma frase do filme A Mosca, que é como o Homem-Mosca come, não sei se vocês lembram. Derrete tudo. Depois eu vou explicar como é que funciona. Porque, gente, eu tentei por anos esquecer essa cena e você me fez questão de lembrar disso. Eu sei a cena de cor, que ele tá gravando assim. É assim que as moças comem, cospe. E ele não mostra. Eu fiquei agoniado quando eu vi aquilo ali. É um exemplo perfeito de como você pode deixar para o leitor, o espectador, fazer a construção na mente dele, que vai ficar muito mais horrendo. Agora, imagina o seguinte, é o que o Homem-Mosca faz com comida que a gente não vai dizer nesse horário, porque tem criança assistindo. O Grau 26 pegou e fez com clichê literário, é basicamente isso. Maravilhoso. É muito ruim. Vocês já chegaram a ouvir audiobook que o livro foi interativo com um link no meio do livro? Não. Que aí o audiobook ele começa a citar para você todo o link. https://www. Foi literal, né? Foi um negócio não, total. Ele lê Aí eu falei, quem é a pessoa que tá ouvindo o audiobook? Eu falei assim, não, vou procurar esse link. Volta aqui. Olha lá, https, tal. Dá pra ver nitidamente que foi feito com inteligência artificial, né? Foi. Porque quando eu peguei esse audiobook para ler, é bem no comecinho que tava essa coisa de audiobook. E acho que não teve narração humana envolvida no meio. Ou teve, a pessoa colocou assim também, que às vezes pode ser. Porque era livro de não ficção, provavelmente tinha link lá para você ver, porque a pessoa tava colocando lá, sei lá, confira meus livros, veja meu trabalho, tudo.
Mas acho que ainda falta essa adaptação, né, dos dois meios das obras literárias, né? Ou tira quando for transformar para audiobook, ou então arranja um outro jeito. Quem compra o audiobook recebe os links à parte, alguma coisa assim. Exatamente. Porque não pode pensar https//, pelo amor de Deus. Não. A pessoa hoje não coloca nem www mais, só vai no site direto. Sim. Sim. E uma coisa, voltando ao assunto, como é que vocês têm algum processo para fazer título? Eu começo pelo título. Eu também, geralmente. Assim, não que eu dou nome ao meu projeto. Não necessariamente ele vai ser o título final, mas ele tem que começar com um nome para poder seguir. Eu Né? já. Assim, Pode falar, por exemplo, quando eu escrevi Uma Sombra da Escuridão, eu já sabia que a vilã ia ter uma parte que ela ia falar assim: eu sou apenas uma sombra que fica além da escuridão, né? Para dar título, né? Então, assim, Noite de Reis. Esse foi um dos que eu comecei o projeto sem ter título. Aí eu tive um insight, né? Falei assim: já que eu estou fazendo uma homenagem ao William Shakespeare, por que eu não posso colocar o nome de uma das obras do William Shakespeare? Então, assim, a minha sacada foi essa. Então, eu peguei toda a lista de títulos. Obviamente que eu já descartei Otelo, descartei Hamlet, não tinha a mais remota lógica, né? Você trazer esse tipo de título. Mas um me chamou a atenção, que era o Noite de Reis, e uma outra parte do título, assim, que ele encaixava certinho dentro da minha obra. Porque, assim, em vez de ser Noite de Reis, que é aquela festa da Igreja Católica, onde você desmonta a árvore de Natal, tal, porque a obra do Shakespeare é referente a isso, né? Um dia da Noite de Reis, em que o pessoal se agrupa para poder fazer uma parte certinho. Mas o meu não, seria a questão de reis dentro de uma noite brigando pelo título real. Eu achei que assim, noite, né, daí seria mais assim, Noite dos Reis seriam propriamente dito, né? Mas eu quis deixar a homenagem para o Shakespeare dentro de uma obra que é totalmente esquecida dele, eu né? ia falar isso aí, ela não tá no mainstream de obras do Shakespeare. Não, né? E é maravilhoso, assim, é maravilhosa a obra, mas ela não tá, mas eu achei que encaixava bem dentro do meu projeto. Então esse foi um dos que não é original minha, né? Não foi eu que tive o insight para poder fazer o título, mas assim foi uma das estratégias que eu usei para criar um título para mim. Eu já faço ao contrário, assim, quer dizer, o Traga, na verdade, foi o nome do personagem, mas, assim, certos contos que eu faço, eu sempre faço eu escrevo ele, depois eu penso alguma coisa no título, alguma coisa que vai dar alguma referência, tipo, tinha uma antologia que eu participei, chama-se Aconteceu Naquela Noite ou Foi Naquela Noite. O título do meu conto é Terapia Solar Intensiva. Aí você tem que entender por que se chama terapia solar intensiva, porque foi um negócio lá que é uma noite que engoliu a Terra e tem a ver com isso. Quer dizer, eu procurei pegar isso. Até vou dar um outro exemplo, assim, né, de coisas que trocam no meio do caminho. Eu tenho um livro chamado Um Salto para as Estrelas, certo? E o título inicial dele era A Garota do Lenço Azul, porque ele foi uma inspiração de uma garota com lenço azul, né? Então seria esse inicialmente o título. Só que entrou naquela história do plano perfeito do Sidney Sheldon, de uma personagem secundária tomar proporções do qual você não consegue mais controlar, né? Aí o que acontece? O título ficou sem sentido. A garota do lenço azul, mas é a outra que rouba a cena. Aí que eu fiz? Eu coloquei Um Salto para as Estrelas, porque enaltece as duas, né? A evolução das duas dentro da história. Aí eu achei que fazia muito mais sentido. Aí houve a troca, né? Então, assim, um dos poucos títulos que eu troquei dentro da minha trajetória aqui, que eu sempre começo pelo título, e depois, mas esse foi um dos poucos que realmente inverti porque ficaria melhor. O primeiro de ficção que eu escrevi chamava Typewriter, e em vez do E eu colocava um 3 que fazia uma menção a uma coisa que acontecia no livro que envolvia 3 pessoas. Só que quando foi para a editora, eles falaram que precisava de um subtítulo, porque no mercado precisava e tal.
Aí eu coloquei Typewriter, o preço da escrita. E quando eu relancei, eu tirei o título de menção do início, ficou só o preço da escrita. Que aí o subtítulo ficou como título do livro. Mas geralmente eu nem coloco o subtítulo. Dizem que na Amazon faz muita diferença ter um subtítulo. Mas... Porque eu acho que ajuda na questão de palavra-chave. Você pode botar mais palavra-chave. Pode ser. Não, então, mas aí tem que ser mais aberto, que é por causa disso. Não porque o leitor acha, não, o subtítulo vai ser interessante. E eu nunca comprei um livro por subtítulo, né? Então, assim, no máximo a sinopse, né? Eu sou um leitor voraz, né? Então, assim, uma primeira coisa que me chama a atenção sempre foi a capa. Eu olho a capa e falo assim, cara, isso daqui, né? Quando eu li o Dan Brown pela primeira vez, que é o Código da Vinci, eu fui pela capa. Não fui porque falaram que era bom. Eu olhei a capa e falei, cara, que capa gostosa, né? O Código da Vinci. Aquilo lá me encheu o olho, assim, sabe? Daí eu falei assim, fui lá e comprei, porque era um título legal, uma capa bonita, mas subtítulo... Não, subtítulo, eu achei que essa coisa que me falaram quando eu publiquei não fez muito sentido para mim, né? Para mim, subtítulo tá muito envolvido com livros hot, sabe? Posso estar enganado, assim, mas assim, toda vez que me vem subtítulos, ou é livro não ficção, sabe? Ou livro hot. Né? A esposa do CEO, a amante indomada, sabe, essas coisas aqui. Porque a esposa do CEO é tipo 50, uma boa parte do livro hot tem CEO, né? Então. É verdade. Muito abrangente. O CEO das estrelas e a amante insaciável, sabe? Tipo uns negócios. Eu achei que. Aí, quando me falaram isso, eu olhei e falei, pô, não tem nenhum livro na minha estante que tem subtítulo que seja de ficção. Não fazia muito sentido. Mas como era o primeiro livro, foi para a editora, eu falei, não, acho que eles devem saber o que estão fazendo, né? Mas no final parecia que não. Ficou acertado que não mesmo. Relancei o livro por conta própria, então provavelmente vendeu só depois que eu relancei, que até antes de eu relançar ninguém nem sabia que era meu esse livro. Eu acredito que provavelmente não. É a primeira vez que a gente disputou o prêmio juntos, né? Foi com esse aí. Foi com Cadê? esse daí, esse pra mim aqui, ó. Esse aqui. Sim, Primeira vez que eu vi o nome do Rafael foi nessa premiação. Legal. E uma coisa que eu vi assim, que até o Rafael falou, essa natureza mutante da história, de uma certa forma, porque você tinha um planejamento, que era a Menina de Azul, e depois virou o Salto para as Estrelas. Quer dizer, isso é bem legal, porque a gente começa com uma ideia, e eu sempre digo, cara, o personagem tem vida própria um pouco, algum nível de vida própria. Por mais que a gente planeje, assim, por mais que a gente diga o que deve ser, ele acaba assumindo um pouco isso. Quando eu escrevi o que é engraçado, pode falar. O que é engraçado dessa história em específico, porque assim, as duas protagonistas da história, porque agora virou duas protagonistas, né? Elas foram inspiradas em pessoas reais. Então, assim, as duas personalidades eu tentei trazer o mais próximo possível das personagens. Então, uma, que era a menina do lenço azul, ela era mais recatada, mais socialmente aceitável, sabe? Enquanto a outra era uma coisa mais Cleópatra mesmo, assim, sabe? Uma coisa indomável, uma coisa que, sabe, que não tem controle, não tem filtro, do jeito que vai, pega, sabe? E as duas enfrentando os nazistas dentro da Paris de Segunda Guerra Mundial, que é pouco explorado na literatura, infelizmente. Eu acho que é um cenário muito legal para se trabalhar dentro de um roteiro de ficção. Então, assim, eu consegui desmembrar bem o roteiro, fazer uma coisa bem legal, mas, assim, como que duas pessoas enxergam a guerra de forma diferente, sabe? Então, assim, uma que usa a oportunidade com os militares e a outra que ela tá no meio de Paris, sabe? Com os nazistas caçando gays. A gente sabe que no mundo da moda os gays fazem parte de um processo importante, né? Seja esse processo de criação, seja o processo da mão de obra propriamente dita, de roupas, e ela tendo que se virar
para conseguir proteger o nicho dela, né? Tanto que tem até uma parte assim que um dos favoritos dela assim fala assim, mas e ela tem um plano, né? Fala assim, ó, ela pega quem é gay, casa com quem é lésbica para poder se proteger dos nazistas. Aí o cara fala assim, eu não gosto, né? Daí fala assim, então você vai ter que aprender a gostar se você quer sobreviver, entendeu? Então, assim, sabe, de ter sacadas geniais dentro de um colapso caótico mesmo, que era uma invasão nazista, né? Então, assim, por isso que eu falei, acabou tomando proporções muito diferentes, muito maiores do que eu esperava, e para mim acho que deu certo por causa disso. Só que, assim, diferente do Sheldon com o plano perfeito, eu não esqueci. Eu não esqueci da minha protagonista, né? Então, assim, ela saiu do controle? Saiu do controle, não nego. Só que, assim, depois ela volta. Então, é diferente a situação. Mas o Sheldon, ele perdeu a mão, assim, ladeira abaixo. Uma é que eu já li o Plano Perfeito há mais de 20 anos. Salvo engano, não é a Dana que descobre alguma sujeira da protagonista, alguma coisa que... E se não fosse a Dana, o plano dela era certo? Não é um negócio assim? Então, mas é isso que eu tô falando. O erro da construção da história foi ter colocado a Dana. Entendeu? A personagem estava ganhando vida até entrar a Dana na história. Sim. Esse o ponto que a gente está falando. Eu tenho uma teoria da conspiração que eu acho que é o seguinte. Agora veio um momento spoiler aqui e eu posso falar as palavras porque tá no YouTube. Eu acho que chegou no editor, o Cinechal entregou lá, aí o cara falou assim, olha, é o seguinte, talvez pegue meio pesado a gente falar que o presidente dos Estados Unidos estava envolvido em um esquema de pedofilia, entendeu? Vamos cortar isso aqui e colocar algumas outras coisas para desviar esse assunto. E aí colocou tudo aquilo aí, o Cinechal jogou aquele final para poder colocar aquela coisa do Carlson, né, se eu não me engano, que era o... Não, eu acho ainda que ele fez igual o James Peterson. Não sabia o que fazer com aquilo e entregou do jeito que estava mesmo, sabe? Porque existem finais bons, existem finais ruins, existem finais em abertos e existe o final do plano perfeito, que ele não é nada daquilo. Tipo assim, você está escrevendo, tô aqui, sabe? Então, assim, quem fez isso também foi J.K. Rowling, né? No último Harry Potter. No último Harry Potter, né? Que ficaram acelerando para ela terminar o livro, entregou de qualquer jeito e depois ela falou que ela errou feio. Mas é isso aí. Agora tá tão mal falada nas redes sociais que não dá nem para tentar se recapitular, né? Vocês já chegaram a ler alguma obra do pseudônimo dela lá que ela tem de outros livros? Eu sabia que alguns de vocês iam colocar esse podcast aqui na site. E é legal? Cara, é prolixo. Sim. Ela escrevendo como Robert Galbraith, né? Ela escreveu um outro livro chamado Morte Súbita. Eu não lembro se eu ainda tenho, mas assim, é lento. É uma história boa, mas é muito lento. Muito lento, assim, sabe? Muita coisa, assim. Então, perde um pouco. De quem espera ler um Harry Potter, que é uma história mais dinâmica, uma história mais palatável, assim, de degustar na leitura, não é. Não é, assim. É uma outra J.K. Rowling escrevendo. E convenhamos, romance de suspense lento é bem complicado, porque justamente tem que ser uma coisa instigante. Então. Eu tô lendo, por exemplo, um que o João me indicou, que é o Grande Deserto. E assim, ele tem tudo para ser lento, super lento. Só que o autor, ele coloca uma sacada muito boa. Ele coloca uns casos entre o caso principal para dar mais emoção. Então você tem assim, tô investigando um cara que matava as pessoas e mordia o pinto delas antes de elas morrerem. E aí no meio ele coloca os mexicanos que foram, tipo, 3 mexicanos que foram mortos com um cacetete de polícia. Ninguém sabe quem é. E aí você fala, pô, presta atenção em um, presta atenção no outro. E aí eu tava reparando, se eu tirar só essa parte, fica muito chato. Porque toda história tem esses altos e baixos, que faz parte de você ter ação e reação. Na hora que tá dando a reação que dá aquela baixa na adrenalina, ele coloca uma outra coisa no meio.
Uma outra Pô, coisa, isso aqui é uma exatamente. baita de uma sacada que, além disso, deixa o livro maior, né? E, Tem essa coisa de ter uma e é história um. grandona. E não deixa de ser um baita de um quebra-cabeça, porque na hora que você vai unindo as peças, você vai entender. Ele fez assim. E você esqueceu da parte também do juiz de instrução que vai atrás dos comunistas na indústria do cinema. Eu tô tentando ir aos poucos aqui. A gente já foi cancelado pela J.K. Rowling, agora a gente vai ser cancelado porque eu li da Caça aos Comunistas. Que realmente fala. Aí eles contratam a polícia de Los Angeles para falar: ó, vocês têm que investigar aonde estão os comunistas trabalhando na indústria do cinema, que a gente não quer eles aqui. E no meio Não, disso, os na caras verdade é morrendo. uma crítica. Não, Mas sim. você vai vendo no final, olha, é um livrar. Eu Não é para parei, todos os filmes. eu parei na parte que eu tava, porque meu irmão ele veio aqui em casa e me emprestou aquela revista, a revista quadrinho do Máscara. E ele ia levar no mesmo dia. Eu falei: não, deixa aqui, eu vou virar a chave aqui do meu leitor de quadrinhos, ler tudo de uma vez e devolve pra ele. Ó, E eu achei uma Mas baita assim, história. uma das coisas assim que a gente falou assim, né? A J.K. Rowling, né? Quando você sai do universo Harry Potter, eu acho um pouco pobre, assim, por exemplo, os títulos dela, eu acho também bem brisado, né? Então, assim, Morte Súbita, ou O Bicho da Seda, aquela coisa bem óbvia. né? Então, assim, eu não acho muito atrativo, entendeu? É igual você falar assim, Stephen King. Os títulos do Stephen King são interessantes, mas quando você vai para o Richard Bachman, já assim é minimalista demais. São títulos que não dizem nada, não chamam nada, Que não não é nome puxam de para ninguém, nada, que não fala nenhuma ação. Olha, entendeu? eu fui chamado a atenção pelo título de capa dos Justiceiros. Até hoje eu não terminei. Então, e esse livro do Justiceiro, ele é irmão de outro livro que ele escreveu com o Stephen King. Sim, Rose alguma coisa. É, Virou até filme com o Ron Perlman. virou. É o Ron Perlman que fazia o policialzão lá. Isso. Agora, um título que, tipo assim, eu peguei pensando que era uma coisa e quando eu comecei a ler é totalmente diferente, é O Nome da Rosa. Eu achava Sim. que era um romance de época, alguma coisa assim. Quando eu vi, pô, tem uma conspiração, tem os Freys aqui. E eu só peguei pra ler porque tinha o Sean Connery no filme. Aí eu fui ler o livro. E uma curiosidade do Nome da Rosa é que o Humberto Eco, ele era professor de história, né? E de literatura. E ele queria provar que era fácil escrever um romance best-seller, que ele tinha todos os requisitos, era só você preencher os requisitos para construir um roteiro de sucesso. E ele escreveu O Nome da Rosa, provando que ele estava correto, né? É Você bem perguntar legal. pra qualquer pessoa que leu, fala assim, qual que é outro livro? Fala 2 livros aí do Humberto Eco depois desse. A pessoa não lembra. O Nome Porque ela da lembra do Rosa. Nome da Rosa, que é o best-seller. Eu só fui ler um outro livro do Humberto Eco porque ele processou o Dan Brown, porque falando que o Código da Vinci ele foi inspirado num livro dele, foi copiado de um livro dele. Aí é o Pêndulo de Foucault. Não sei se vocês já leram, Sim. certo? Mas o Humberto Eco processou o Dan Brown, perdeu, obviamente, porque não tem, obviamente, nada, mas ele falou que toda a estrutura do Código da Vinci ele foi baseada no Pêndulo de Foucault de Mas Humberto assim a Eco. gente vai entrar num processo infinito da jornada do herói com todo mundo que está sendo copiado da estrutura. Exatamente. Assim, vários autores, né? Você tem o Sidney Sheldon já foi processado, eu sempre esqueço o nome desse autor, né? Mas assim, foi processado porque copiou a mesma estrutura de texto, assim, mas aí também ganhou porque não tem como você falar que existe a diferença entre você copiar e você se inspirar. E pelo mundo jurídico, você se inspirar numa obra não é plágio. Entendeu? Exatamente. Tem que ser igual o cara que o Blake Snyder, que ele falou que, vamos fazer o seguinte, vamos montar uma estrutura, vender o livro como Salve o Gato, e aí todo mundo escreve o livro na estrutura que eu criei, que eu posso falar. Porque é mais interessante, se você tem uma estrutura e estão copiando, vem nessa estrutura. Fala que você foi o dono dela e tudo mais.
Mas é isso que é o Exatamente. interessante, né? Para quem fez a Masterclass do Dan Brown, ele ensina exatamente essa estrutura. Então ele fala assim que o livro tem que ter personagens principais, personagens secundários, tem que sim, o ambiente faz parte da história, e daí ele coloca lá os 3 Cs, tem toda uma estrutura organizada que você tem que ter para que essa história flua, né? Então, aí foi esperto, ele fez uma masterclass com a estrutura que ele pegou do Humberto Eco, entendeu? O Humberto Eco devia ter. Nem que os dois lançassem junto, pô. Eu dava. Não, mas o Humberto Eco era muito xarope com relação a isso daí, né? Ele era daqueles caras que. Só que é engraçado, porque assim, o Humberto Eco não é o primeiro a usar a estrutura que o Dan Brown fez. Entendeu? Quem usou pela primeira vez essa estrutura de você pegar elementos religiosos e encaixar dentro de roteiros de thriller policial foi o Morris West. Certo? Então, assim, para quem já leu As Sandálias do Pescador, O Advogado do Diabo, daí por diante, você vai ver um Dan Brown dos anos 60, dos anos 70. É muito nítido, assim, sabe? Você lê Morris West e você vê a estrutura que o Dan Brown usa, certo? Então, assim, o Humberto Eco, ele quis processar alguém, sendo que estava usando nem a ideia dele, era a ideia de outra pessoa, né? Agora, E quer ver isso é uma coisa. Pode falar. Isso é uma coisa tão bizarra, porque assim, se a gente for parar para pensar, a estrutura não significa muita coisa. Se você tiver personagens ruins, tiver uma trama lenta, não adianta falar da estrutura. Ó, eu sempre falei para todo mundo, pega esse pessoal que vende mentoria de livro, fala assim, não, vem aqui comigo, você faz tal estrutura e vai lançar o seu livro. O número de pessoas que se inscrevem, o número de pessoas que lançam o livro já cai menos da metade. E dos livros que são lançados, você não vê nenhum fazendo um puta de um sucesso. Porque não é só Não, isso. a maioria dos mentores não são autores de sucesso. Sim, eles só estão Desculpa vendendo falar, mas estrutura. assim, de todo mundo que eu vejo vendendo curso de escrita literária, o único que eu posso garantir que é um autor de sucesso é o André Bianco. O André Bianco, a gente pode falar que ele é um escritor de sucesso, ele é um escritor conhecido, ele é um escritor reconhecido, certo? E ele tem autoridade para falar sobre literatura. Mas, assim, a maioria, cara, a maioria não... Olha, eu não vou dizer o nome aqui da pessoa, mas é um elogio. Assim, é um cara que vende ou vende mentorias. Eu li o livro dele que ele botou para o edital e o livro é bem legal. O cara escreveu assim, bem, uma forma bem que gruda bem. Assim, ele tinha bem os fundamentos pelo conteúdo. Assim, é que às vezes a pessoa acaba não lançando, fica naquela coisa também. Eu acho que você tem que aliar a teoria à prática. Sim. Ou então ele não tinha um título brisado suficiente para participar das premiações. É verdade. Acontece. Acaba ele não fumou, né? Não, ele não usou a seta, entendeu? Não é ele não fumou a folha do Tinhoso Exatamente. para fazer um título brisado para ganhar um prêmio literário. Não, mas eu vou falar, eu vendo consultoria literária, um curso, mas é para adiantar o processo do pessoal. Porque quando eu comecei, eu achava duas coisas. Ou você tinha que ter uma faculdade específica para escrever um livro, ou você tinha que ter uma mentoria fudidaça e tudo mais. Quando eu descobri que dava para você aprender sobre escrita, que não fosse pagando 6, 7 mil reais em um curso pica das galáxias, ou passando 5, 6 anos numa faculdade para tirar um mestrado, eu falei, não, vou correr atrás. Então eu passo esse conhecimento resumido, por assim dizer. Sim. E eu entendi que isso que funciona, isso que o pessoal vende também. Aí não dá pra. O que me incomoda não é nem o cara não fazer sucesso. É uma pessoa que ela escreve 1, 2 livros, e vende o curso de como fazer livros, como vender, como produzir, como ler. Só que aí você olha. Como autoridade. Você olha o que ela já construiu, tipo, não, eu tô no meu próximo livro aqui e tal, e nunca sai esse próximo livro. Porque a pessoa não tem a estrutura, né? Eu sempre falo, às vezes as pessoas me questionam, mas por que você tem tantos livros escritos? Eu falo assim, porque eu peguei o livro do Stephen King, li, e ele falou, você tem que escrever um livro em 3 meses. E eu vou lá, escrevo o livro em 3 meses, porque eu sigo, né,
a linha que ele faz, de escrever todo dia, de ler todo dia, de trabalhar todo dia. Quer dizer, se você, na época que eu lançava muitos livros, por causa da Boa Novela, que eu tinha assinado o contrato com a Boa Novela, eu tinha que escrever um livro por semana, de 300 páginas. Então você imagina que um ano tem 51, 52 semanas. Certo? Poxa, eu escrevi 40 romances em um ano, certo? De 300 páginas. Ou seja, eu estava dentro de um universo de você conseguir construir uma extensão de obra. Não, e Certo? outra, a Buenovela, quando chegou, porque foi assim, deu a pandemia, todo mundo em casa, e a Buenovela surgiu, e ela pagava autores para escrever para eles. E, se eu não me engano, era exclusividade só publicado lá, não era? Isso. E aí, além de você, que eu conheci depois, na época em que estava rolando, eu conheci mais uns 2 ou 3 autores e autoras que estavam, assim, empenhados. Eu falei assim, eu tô o dia inteiro em casa, tá na pandemia, ninguém pode sair, tá todas as lojas fechadas. Não peguei Covid. Eu vou escrever. E a pessoa escrevia. Pô, e tinha gente que... Eu vi gente que aperfeiçoou assim muito, mas muito. Só que na época da Boa Novela eu tava lançando... Aliás, tava com a editora naquela enrolação para lançar o primeiro livro. Aí eu na minha cabeça, não, vou esperar lançar. E aí eu já vou... Depois eu entro nessa coisa da Boa Novela. O que aconteceu? A Boa Novela cortou isso daí de pagar autores. Começou a dar, tipo, sei lá, coins, uns créditos assim, que você podia acumular e depois trocar. E depois não pagou mais ninguém. Até onde eu sei, é isso que rolou. Então eu perdi o timing disso daí. Mas se fosse hoje, nossa, aí eu parava de fazer curso sobre escrita e só escrevia, porque eles pagavam bem, cara. Eles pagavam. Sim, eu peguei a época do O dólar Rafael a trocou de R$8. carro aí só na novela, pô. Não, eu quitei muitas dívidas, não vou negar. Cara, eu quitei muita dívida, assim, porque a gente recebia em dólar e o dólar tava R$8. Foi aquele período do dólar mais alto da história com o Bolsonaro, né? Então, assim, pra gente que tava ganhando em dólar, mano, foi assim, a gente queria mesmo que a economia explodisse Ó, pra você gente tava ganhar mais, torcendo, né? assim. É igual o cara que tem Bitcoin e fala assim, não, pode subir, pode subir. É, então foi um momento legal, foi um momento bacana, né? Eu fui assim, eu estava muito influenciado por Sidney Sheldon nessa época, então assim, eu construí assim muitos livros para vender. Acho que só para Boa Novela eu vendi, se não me falha a memória, 24 obras lá, né? E é venda Então, mesmo. Eles vieram com uma coisa muito interessante, porque assim, até então, o que você conhecia de publicação era editora tradicional, editora parceira, né, que você paga, ou a Amazon. E a Amazon, pô, os royalties da Amazon são nada convidativos, se você parar pra ver. sim, E a Boa Novela chegou com o pé na porta. Não, aqui a gente vai pagar tanto, não sei quanto em dólar por livro ou por página, que se não me engano era por página que eles era vendiam, por né? página. Paga não sei quanto por página e pode escrever. E era muita gente escrevendo. Então quem tinha coisa guardada, colocava lá. Quem tinha na Amazon, gente tirando o livro da Amazon para jogar na Boa Novela e link da Boa Novela para tudo quanto era canto no Instagram. E eu falava, caramba, eu vou me preparar para começar a participar aqui. E perdi o time. Não, eu peguei bem no comecinho mesmo, assim. Então eu fiquei assim, uns 8, porque acho que eles só ficaram um ano só, né, Foi um nessa ano. Foi vibe. o ano da pandemia, eu acho. É, 2020 para 2021. isso. É 2020. Aí eu peguei exatamente os 8 meses do boom. Aí depois eles cortaram, mudaram, até me convidaram para ser editor e tal, mas eu falei, não, eles colocaram muitas regras para você ganhar alguma coisa. Eu falei, não, assim eu não quero também, não. Tanto que agora vai Não, terminar agora, né? Em é. novembro termina os 5 anos de contrato deles, né? Aí o Rafael tem mais 20 livros para publicar aí, ó. Nossa, Já vou tirar de lá já. mano. Eu já tô revisando todos os meus livros, né? Porque esses livros não foram revisados, não tinha como revisar. Eu tinha que entregar, Não, né? a Boa Novela funcionava tipo um Wattpad, você colocava lá e pronto. Quem leu, leu, quem não leu, reclamou de ortografia, nada. E foi indo. Mas hoje, olhando hoje para trás, você para e fala assim, uma hora isso aqui não vai se sustentar. Porque eles não cobravam nada de ninguém para ler. Não fazia produção, não vendia nada. Viver só de anúncio da página para literatura é a coisa mais meio complicada, pelo menos aqui no país, né? Não sei aonde.
Porque A não ser espanhola que também. seja uma estratégia do pessoal fazer lavagem de dinheiro, alguma coisa assim, que aí eu não sei, essa né? é a clássica Aí, desculpa, né? Você fala, pô, É. essa loja tá aberta todo dia, não entra ninguém, tá aqui, já deve ser lavagem de dinheiro. tem uma Só- pizzaria aqui perto de casa que eu acho que é, porque assim, eu já moro aqui há 15 anos, eu fui lá, a pizzaria é ruim, a pizza é ruim, o atendimento é péssimo, nunca tem gente, e a loja, assim, uma loja enorme, em termos de estrutura, é a maior pizzaria da região. Mas você nunca viu uma pessoa lá dentro, né? Não, tem Uhum. um lugar aqui em Pinheiros que eu passava, perto do Mercadão, que o salgado era R$ 1. Eu falei, meu, o quilo da farinha tá 3. O presunto tá mais caro do que eles estão colocando. E eles faziam salgado a R$ 1. Carne, queijo, risório, tudo. Eu falei, meu, o que você pega de matéria-prima tá mais caro do que eles vendem. Tem alguma coisa aí, não é possível. Não é a A não ser que quantidade que vai. fosse igual o Habib's, Não, né? Que o perfeito. Habib's ele abaixava o preço da esfirra, mas para você tomar uma coca era R$ 12, né? Não, Exato. não, o cafezinho lá. Eu sou mais da estratégia do todo mundo eu quis. Deve ter caído do caminhão, pegar as coisas e fizeram. Ou tem uma O terceira estratégia, que é meu o do pai tem plano uma história. perfeito, Qual? Meu que é pai, justamente baixar para acabar a concorrência. Depois A a única única coisa no bairro salgaderia que ali vai da vender vão região. ser eles. é mais ou menos o que a Uber fez no começo, né? Para quebrar os Sim, taxistas, dava viagem gratuita, para sim. 99. Não, 99 Food. Esses dias eu pedi uma pizza aqui, paguei R$ 12 na pizza, de tanto cupom que eles deram. Mas também não compro de novo, porque é uma vez só que você usa e nunca mais. Mas você falou desse negócio de caminhão que caiu, né? Meu pai tinha uma história muito legal da época do Exército, que ele estava na guarda e lá em Itu, o quartel do Exército ficava perto de uma rodovia. Aí ele viu um caminhão de uísque cair, né? Eles foram lá, pegaram o Jeep do Exército, foram até o local, Vamos reabastecer. rapelaram de uísque, todo mundo ficou bêbado, ficaram lá umas 2, 3 semanas presos no quartel por causa disso. Ó, tem uma situação que aconteceu parecida comigo que eu queria muito usar numa história, mas não achei a história certa. Eu morava num lugar que era mais ou menos 1h30 de litoral, de serra pra você chegar no litoral. E aí meu pai tinha um Monza, aquele Monzinha tubarão, porta-mala enorme. E aí tô assim, cochilando aqui, ó. Só que meu pai dá uma freada no carro, desce, 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 desce. Eu falei, meu, pegou fogo em alguma coisa, alguém morreu, alguma coisa. Quando eu olhei, tinha um caminhão da Brahma tombado, cheio de gente, pegando assim, vamos, vamos. Quando eu me dei conta, eu tava pegando com ele, tipo, uma caixa em cada mão e ele segurando do outro lado. Vai. Botamos ali no. Eu nem bebia na época, eu devia ter uns 15 anos. Eu sei que meu pai não gastou R$ 1 de cerveja aquela fim de semana na praia. Mas não quis nem ficar com as garrafas para retornar. Ele largou tudo lá na pousadinha que a gente ficou e voltou com o bolso vazio. Até porque para subir ia gastar mais gasolina Não, pesada, né? o Emicida ajuda, né? Para descer, isso é novidade. Mas então, essa bagulho que descer do caminhão. E é engraçado que eu lembrei daquela notícia que tombou um caminhão de livro e ninguém roubou, meu. É verdade. Em Cabu tem uma história, né, que as livrarias elas não fecham, porque existe a lenda que ladrão não lê livros. Então, assim, tem aquelas livrarias abertas, né, que fica na calçada e deixa lá. Então, assim, ele fala assim que quem lê não rouba e quem rouba não lê. Então, por isso que eles deixam aberta a livraria, né? Tem uma lógica aí, tem uma lógica. Mas sabemos que tem ladrão que lê, infelizmente. Tem uns daí- com magistrado que lê O, bastante. dizem as histórias, né, que o Fernandinho Beiramar é um dos maiores leitores de livro da penitenciária onde ele está preso. Pensou, não cara, o duvido. Fernando de Meirão tirar uma foto com seu livro na mão? Pô, Deu baita marca, Chico. recomendações de Beira-Mar. Né? Como fazer o crime O perfeito. pessoal que fica em prisão domiciliar pode fazer um book talk aí, recomendar livros. Tempo tem, né?
Tem um nicho próprio aí, entendeu? Ó, consiga todos isso aqui que eu consegui, tanto me deu porque eu li, sei lá, mais perto que o diabo, Napoleon Hill tá aqui, ó, vamos ler, vamos... Versão mini. Não, tem todo sentido aí, pessoal. Assim, eu acho que para livro de ficção essa menção aí faz sentido, porque Sim. o cara que lê para ficar interessado em saber do que acontece. Mas o livro de ficção não entra no que o cara que quer fazer uma coisa errada vai se interessar, né? Mais ou menos, porque o livro de ficção dá ideias, cara. Assim, se a pessoa já for meio. Já tiver uma má intenção, já não for muito boa da cabeça, às vezes é o gatilho. Vocês não lembram nos anos 90 lá, que aquele pessoal que jogava RPG foi, matou os pais, fizeram um monte de coisa? Essa eu não lembro, não. Foi já em São Paulo, final dos anos 90, os caras. Tinha até uma comunidade no Orkut, eu jogo RPG, mas não matei meus pais. Eu participava. E é aquela história, virou aquela caça de bruxas. A culpa dos mais do mundo é do RPG. Aí foi aquela época que o Leão, aquele Gilberto Leão rasgou. Não, eu perdi meus cartas do Yu-Gi-Oh! Eu não sabia que foi por causa dessa coisa aí. Eu só lembro minha mãe falando, eu vou jogar tudo isso aqui, porque assim, tinha um córrego, um Muri e era em casa. Ela pegou as minhas cartas e jogou no córrego. Aí nem rasgou, ela jogou lá as cartinhas do Yu-Gi-Oh! Meu Deus. Eu escrevi uma história, né, chama O Inimigo Íntimo, que o Gregory Evans ele tem que investigar um assassinato que ele é inspirado dentro de um romance. E quem é o primeiro suspeito da história é exatamente o autor da obra, né? Que porque tem ele uma já pessoa... sabe o que pode acontecer, né? Então, aí o Gregory Evans pega o cara e começa a investigar junto com ele, assim, ó, o que pode acontecer, o que não pode acontecer. Né? Só que daí no meio do caminho ele tem uma amnésia, né? No Dragão Vermelho lá, o cara não começa a matar as pessoas por causa da obra do... William Blake. Do William Blake. Mas foi da pintura, na verdade. Não, mas é a obra do William Blake, pô. O Rafael também tem um pessoal aí por trás do William Blake e começa a matar todos. O Enigma Blake, ele é inspirado no último livro do William Blake, que é uma profecia que o mundo vai terminar em 9 dias. Então eles querem recriar as 9 noites do livro The Four Zoas. Mas se a gente teve petição de pessoas aqui do Brasil para que a Agatha Christie participasse da Bienal, provavelmente eles iam querer que o William Blake fosse investigado esse livro. Não você tá brincando. Não, teve mesmo. Teve. Pessoal para participar da Bienal? Para participar da Bienal. Eu não vou dizer o que eu estou pensando no ao vivo. Parece aquele podcast lá que a menina falou assim, quem que você gostaria de entrevistar, tal? Nossa, eu adoro o Tim Maia, né? Aí o cara do outro podcast, mas ele morreu. Como assim ele morreu? E a menina começou a chorar. Ainda hoje, não tem como. A menina começou a chorar, assim, de desespero, porque ela era muito fã do Tim Maia e não sabia que o Tim Maia tinha morrido, né? Falei, mas cara, já faz pra caramba aí. 30 anos que ele morreu, você tava onde, mano? Será que elas leram o livro? Será que elas sabem qual que é aquele livro do Tim Maia que ele tanto falava, né? Eu só ouvia as músicas mesmo. Eu vi Enter the Dragon, achava que o Bruce Lee estava vivo, mas, tinha 5, 6 anos de idade. Eu assisti Torcedor Nunca Rendesse Jamais e descobri que ele não morreu, que o fantasma dele treinava um rapaz. Mas com 5, 6 anos de idade ainda é perdoável, né? Perdoável. Alguém chegou para você e falou e tal, mas por toda essa galera... E não é só jovem, não. Tinha muita gente aí que, teoricamente, já pode votar. Tem título de eleitor, então... Tem direito de eu, com 10 anos de idade, eu ia lutar na rua com os garotos. Eu falava, me dê sua força Pegasus, né, mano? Não dá. Não. Eu brincava de Power Ranger na escola também, pô. Normal. Eu também, de Jasper, Change, mano. Quem nunca pegou aquele pedaço de madeira e usava de espadinha pra bater nos outros? Isso é normal. Agora, tipo assim, isso é uma coisa. Aí você passa, você tá lá, você tá... Carteira de trabalho registrado, título de eleitor tirado, reservista, tudo isso requer, no mínimo, que você seja uma pessoa consciente.
Aí eu falei, não, vamos fazer eu vou assinar essa petição para que a Agatha Christie apareça aqui. Quem sabe ela consegue trazer Olha, aí também. eu te digo, eu acho que eu e o Rafa, a gente tem uma noção do contato com a realidade, que a gente vê que o fato de uma pessoa ter carteira de trabalho, certificado de reservista, o que você falou mais, Diogo? É o título de eleitor. Que Título de teoricamente tem eleitor direito de escolher os nossos representantes. não significa muita coisa, não, cara. Não, Assim, hoje- contatos que eu tenho Hoje eu tenho total consciência disso. com algumas pessoas é muito complicado. Isso daria um bom livro, né? Daria sensacional. Olha, já pensou? Você faz um enredo que a pessoa tipo organiza todo um evento para fulano de tal vir, todo mundo só descobre que a pessoa morreu na hora Nossa. do evento. A mãe, Parece aquela considero- história da pessoa que vendeu um secador de roupa via luz solar. Aí quando chegou, entregou Era um para a varal. pessoa lá, era um varal mesmo, assim, sabe? Errado ela não tá, é marketing. E entraram em processo contra o grupo, e o grupo ganhou, porque tudo que ele foi falado, né, das Não, características, entendeu? Ele é um secador de roupa com luz solar, que eu tô, tipo, não mentiu tinha nada pra ninguém. o publicitário lá dos anos 60, 70, eu não lembro, que ele vendeu uma pedra com 2 olhos falando que era um brinquedo e um monte de criança comprou. Era o. Eu sei qual é. Eu esqueci agora, cara. Tem até esse exemplo em coisas de marca. Pô, o cara literalmente vendeu uma pedra, não sei o que lá. Ele colocou 2 olhinhos numa pedra, falou que era o brinquedo perfeito, é o pet perfeito. Não faz xixi, Sim. não faz cocô, não precisa comer. E tá aí. Mas se você considerar a imaginação de uma criança, o Tamagotchi era basicamente isso. Era uma pedra, só que era uma telinha animada. Todos os meus morriam. Ele pedia comigo de madrugada. Eu falei, não vou acordar de madrugada. Não vale a pena. Esse eu não tive, dos videogames. Eu tive todas as gerações de videogame, mas esse eu não tive. Eu trabalhei na banca do Camelô, que era do meu tio, e ele vendia esses trequinhos aí. Aí sempre que alguém ia lá e rasgava a embalagem, não tinha como vender, né? Falei, não, vou pegar aqui. Você ficava lá o dia inteiro esperando alguém aparecer para comprar. Porque na minha época, a minha experiência para vendas era tipo -3. Então, se alguém perguntava o preço, eu falava, e se comprava, vendia. Se não, tava nem aí. Eu ficava o dia inteiro fazendo, ou lendo, ou alimentando a criaturinha. Só que a criaturinha chega uma hora que não resistiu. E, se eu não me engano, tinha uma história aí que o Tamagotchi é uma cópia de outra coisa. É uma cópia chinesa de um minigame japonês. E aí os japoneses ficaram enfesados que os chineses ficaram copiando o que eles estavam fazendo e criaram o Digimon, que era um anime justamente para ninguém copiar mais. E fez o sucesso que fez. Fez sucesso que fez. Cara, por incrível que pareça, eu prefiro o Digimon do que o Pokémon. Eu acho que o Digimon é legal porque ele tem final. As temporadas se encerram, tem uma história fechada. Sim. Não é assim, tipo Simpsons, dá 30 anos o Ash com a mesma idade, com a mesma coisa. Baixo, criança. Mas você sabe qual que é a teoria disso daí? Que não tem final? Que ele tá em coma desde o primeiro episódio. Que ele tá em coma desde o primeiro episódio. Por isso que todas as enfermeiras é a mesma cara, os policiais são a mesma cara. Né? Então, assim, por isso que nunca vai ter fim, né, mano? Toda hora ele tá... O maior plot twist que você pode ter na vida é você jogar os jogos do Pokémon do Game Boy. E aí você descobre que o Ash é o último cara que você enfrenta na lista dos 4 e fala, pô, esse é o vilão, cara, tá ele. Mas às vezes funciona. É assim, porque se ele é um domador, às vezes se você for olhar de uma outra perspectiva, é que nem a Daenerys. Uma amiga minha fala que, na verdade, o que ela fez com Westeros foi o que ela fez com todo o resto, só com a diferença, a gente conhecia o pessoal de Westeros. Faz sentido. Total. Não é tão grave. Aquela famosa história, né? Tudo que você conhece, a história é contada pelos vencedores. Quem perdeu não tá vivo para contar, não sabe qual é a versão dele. Certo ou errado, isso é uma coisa relativa, mas foi contado por quem venceu. Sim, ele lia muita história, assim, ele falou que o americano, quando entrou na Alemanha, na Segunda Guerra, tipo, ele aloprou, ele pegava alvo civil, não tinha... e fazia como estratégia de guerra.
Quer dizer, se você for ver no mundo real, sempre digo, cara, se você for ver conflitos no mundo real, não tem santo. Não tem aquele lado totalmente. O Japão recontou a história dele pós-Segunda Guerra aí que ninguém nem lembra. Agora se tem o líder do Japão dançando com o Pikachu nas Olimpíadas. Você pega lá, Japão 1943, pra você ver que lindo. Na verdade, o Japão ele deve tudo, né, a várias. Primeiro, né, uma estratégia muito boa de educação, porque ele saiu da Segunda Guerra Mundial destruído. Pouca gente sabe disso, mas ele estava destruído. Então eles fizeram um planejamento de 20 anos de investir tudo que eles tinham em educação. Tudo que eles tinham, eles investiam em educação. Então eles comeram por 20 anos batata enlatada, só para investir. Aí o que acontece? Chega nos anos 60, dá o boom dos eletrônicos, aí que vem a Sony, vem a Mitsubishi, vem várias empresas, aí deu o boom dos carros, né? Que daí vem a Toyota, a Honda, que começou tudo numa garagem, entende? E eles fazem de tudo lá, não é só eles carro, fazem né? de tudo. Trator, tudo que envolve motores, tipo Honda faz motor, Toyota faz Exato. motor. Então, isso é uma estratégia excelente de um país que saiu destruído de uma guerra e conseguiu se reerguer, né? Isso é admirável neles. Eu já vi um texto, não sei se vocês conhecem, o James Clear, do Hábitos Atômicos. Eu acompanhava muito o site dele. E ele fala que tinha acho que era no Japão, se eu não me engano, que era uma dessas fábricas, acho que a Sony ou uma de eletrônicos. O que ele fazia? Ele eliminava todos, ele não procurava acertar, ele procurava eliminar os erros do processo. Tudo que pudesse fosse supérfluo, desse errado, eles iam corrigindo. Até que foi um negócio tão enxuto que virou um produto que todo mundo adorava. E eles têm uma estratégia que eles chamavam de Pokayoke, que é assim, você não tinha mão de obra qualificada para saber o que tinha que apertar. Então vinha como se fosse uma chapa com uns furos só onde você tinha que apertar parafuso. Então você não tinha que ter pessoas qualificadas, você tinha que ter mão de obra para apertar. Que é como eles se sustentaram até realmente a educação dar fruto, porque leva um tempo. E uma das coisas assim, que eu achei legal deles, assim, não sei se vocês já ouviram a história de como que nasceu o Walkman. Já ouviram essa história? O dono da Sony, ele foi viajar para os Estados Unidos, né? Porque ele queria conhecer um pouco de processos, tudo, né? Daí imagina os anos 70, aqueles negãozão assim, né? Com o cabelo Black Power, com aquele radião assim, monstro aqui dançando no meio da rua, né? Daí ele falou assim, cara, mano, mas por que o cara tá ouvindo o negócio aí? É porque ele ficou indignado que todo mundo tinha que ouvir o cara tocando um radião para todo mundo. Aí ele foi lá, criou um rádio desse tamanhozinho com fone de ouvido e transformou o mundo da música, né? O resto é história, né? Assim, da música individualizada. São coisas interessantes de saber, agora entrando no mercado literário, que às vezes a gente está olhando só o que está todo mundo fazendo e no fim, se você faz uma coisa diferente, dá toda diferença. É fenomenal. Tem um livro que eu li que ele conta que houve uma migração de japoneses para os Estados Unidos para vender coisas japonesas. Só que não tinha muito essa coisa, não, se é japonês talvez não seja tão boa, né? E o cara ia vender máquina da Kodak, por exemplo. Ele pegava o motinho dele, ia nos lugares e não conseguia vender, ia no lugar e não conseguia. Só que aí começaram a perceber que o cara ia com uma moto pequena, rápida e econômica. E aí as pessoas, porque ele tentava vender os eletrônicos, ficavam interessadas na moto. Porque as motos americanas eram motos grandes, robustas, gasta bastante combustível, que era o padrão americano. E aí foi as Indians, Harley Davidson. Foi assim que as motos japonesas começaram a entrar lá, porque o pessoal se interessou pela agilidade e economia. E no fim ele nem conseguiu vender os eletrônicos, mas trouxe a entrada de moto lá. Que bom. Isso aí, assim, a pessoa que lida com vendas tem que se reinventar muito, assim, tem que estar preparado para, tipo, pegar o que tem e sair vendendo. Eu acho que na literatura é assim, né? Na literatura não tem como você, pelo menos essa é a minha opinião, não sei vocês, mas eu acho muito difícil você conseguir criar algo novo na literatura. Não sei se vocês têm essa impressão, né? Tem como é que é o nome do cara? Joseph Campbell, do Herói de Mil Faces. Ele falou, no mundo deve existir 2, no máximo 3 histórias originais. O resto é uma recontagem da história misturada com a outra e vai surgir uma nova história
que vão recontando, misturada com uma outra, e vai se proliferando, como se fosse um esquema de pirâmide de histórias. Era isso que eu ia dizer, eu concordo mais ou menos, que assim, é como se fosse um sanduíche. Tipo, o pão, a carne, a fritura, o alface, o molho especial, já está tudo inventado. Só que você vai fazer da sua maneira. Você vai pensar em ingredientes que nunca come num sanduíche, que você coloca, sei lá, o McBacon, ovo, e que acaba fazendo isso. Uma coisa que eu percebo, quando o leitor é mais, não vou falar mais jovem, mas mais recente, ele pega uma obra, por exemplo, literatura nacional, e fala, meu Deus, isso aqui é uma obra-prima de escrita de literatura, porque eu nunca ia imaginar esse enredo. Só que se você pega uns macacos velhos igual a gente, que já leu coisa pra caramba, não surpreende tanto, que a gente já tem uma bagagem maior. Mas eu vejo bastante a pessoa assim, nossa, meu, eu li tal livro, achei sensacional, nunca ia imaginar que aquilo aconteceu. Olha, então, eu meio que já vi algo parecido, né? Mas você não quer estragar a graça da pessoa. Porque tá todo mundo falando do novo livro do Dan Brown, né? Todo mundo pergunta, e aí, como que tá o livro do Brown? É Dan Brown, é aquela coisa lá, o Robert Langdon vai fazer não sei o quê, ele tem que ter uma companheira, que essa companheira é bonita, é a mesma história. Dan Brown. É a mesma história, tipo num ciclo vicioso, né? Só muda a cidade, muda um detalhe aqui, uma sociedade tem um colega secreta. meu que leu, que ele falou assim, olha, eu gostei porque o livro deixou mais reflexivo. Ah, tudo bem, então é uma coisa a mais. Mas o enredo, ele falou, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Todos os livros dele, desse mesmo jeito. Mas tá, às vezes é isso aí. O cara tá vendendo, porque tem muita gente que reclama que não tem nada novo, mas também só quer ler mais do mesmo. Sim. O boom de literatura bosta tá aí pra provar. Presente. Então. Também. E assim, a gente reclama que o algoritmo só mostra as coisas que a gente quer, mas a pessoa você ficar vendo tudo que você não quer, a pessoa você tem que ler coisa que você não gosta. É melhor filtrar o que eu quero ver. Não, a experiência que eu tive trabalhando com livros, principalmente editora, é que tem muita coisa ruim, coisa que você não gosta, para tentar melhorar ou para tentar publicar. E hoje eu trabalho com outros livros de vários temas diversos, é a mesma coisa. A diferença é que a pessoa já vem com o intuito de melhorar. Na editora, a pessoa achava que o livro já estava muito bom. Aí é outra conversa. É outro setor, é outra. E uma coisa que eu vi, eu acho que foi um material de venda de roteiro para TV, fala assim: sempre quando você anunciar, fale, parece com aquele seriado ou aquele filme, só que com um twist, de uma forma que você tem. Sempre faça isso vinculado a uma coisa que já deu sucesso. Então, quando eu vendo das revistas da BIMP, eu falo, é um arquivo X misturado com MIB aqui no Brasil. Pronto. Sim. A pessoa já fala, nossa, eu fiquei curioso. A minha estratégia de marketing é o contrário, né? O pessoal fala assim, o pessoal diz que eu sou o Dan Brown brasileiro, mas na verdade ele é que é o Rafael Zimichute americano, né? É uma bela estratégia, Boa. O Dan Brown está com o James Patterson. A ideia é exatamente essa. Também. E uma pitada de George Martin, assim, só para criar o caos. Nossa, aí pessoal. É igual, eu vejo muito, principalmente no TikTok, que meu algoritmo começou a mostrar mais o pessoal que é voltado para fantasia. E eles falam, não, mas George R. R. Martin é o rei da fantasia, porque eles não criaram nada assim. Eu falei, ué, peraí, e tudo que eu li antes? Na minha opinião, ele é o aperfeiçoamento da fantasia, certo? Porque é diferente colocar nesses moldes. Você criar uma fantasia com enredo político, isso realmente eu nunca vi, certo? A não ser com Robert E. Howard, com o Conan, assim, tem assim. Só que são pontos específicos que traz essa parte política. Mas, assim, a fantasia como tema principal da obra e o enredo político para levar a história, para mim é a primeira vez e talvez seja a única que funcione tão bem. O que eu vejo muito no dele é que assim, ele faz fantasia fugindo um pouco do Jornada do Herói, que é uma coisa muito difícil da gente ver. Talvez isso faça as pessoas acreditarem que seja algo assim do tipo. Na verdade, mas porque a Jornada do Herói não funciona com política, né? Exato. Isso que é interessante. Eu acho que ele até usa, mas ele sabe disfarçar bem. Porque, por exemplo,
Como é que é o nome da filha dele que vira o Batman, a filha do... aquela menininha, meu Deus. A que gostava de espada, foi treinada por aqueles caras das sombras. Sem ser a Sansa. Tá. Eu sei quem que é. A feinha lá. Que ela muda o rosto. Depois a gente acha o nome. Isso. Aquilo ali é jogada legal, se a gente for parar para pensar. Sim. É que eu acho que a diferença é que ele contou de uma forma inteligente, que ele fez a gente pensar, pelo menos na temporada 1, que a história era do Ned. Não era do Ned. É a dos filhos do Ned. É aquele filme ali de em 5 minutos o meu pai morreu e agora eu vou vingar a morte do meu pai. Só que ele, que ele fez? Ele pegou e contou a história do pai, toda, devagar. Quer dizer, ele deixou o mundo comum interessante, né? O mundo comum parece já a travessia do limiar, por assim dizer. Exatamente. Eu nem tinha travessia, eu já diria um bicho de fogo mesmo. E foi o que salvou, se você pegar da 5ª temporada em diante, o que salva é exatamente a história dela, né? Porque, assim, o Game of Thrones, ele é nota 10 mais até o Casamento Vermelho. Sim. Pode olhar assim, até o Casamento Vermelho, ele é nota 10 mais. Aí, toda a trama, ela cai. Só que o que fica exatamente da Arya Stark. Arya Stark, isso. A história dela é fenomenal. Aquela vingança dela, que ela mata todo o clã, tal, assim, é espetacular. Então, assim, é sensacional essa parte do enredo, né? E eu acho que o George tinha uma coisa assim, que ele demorava a criar justiça, mas quando dava justiça para valer, tipo aquela do Oberyn, que é o Ray Jackson de Westeros, é o idiota que, em vez de matar o cara, fica: você vai conversar que você matou, aí se ferrou todo. Assim, cara, aquilo ali, você vai pensar, cara, ele vai ganhar até que ela mostra que o tamanho do homem deitado faz diferença. Não, mas ainda não, pra mim, não teve vingança mais plena ainda. Não teve, a mais plena de Game of Thrones, não. Do Tyrion Lannister matando o pai dele cagando no banheiro, mano. Aquilo foi a plenitude, mano. Você não vai atirar. Tá bom, vai. Muito bom. Aquilo é sensacional. Aquilo é sensacional. E você vê que o pai dele não foi só preconceituoso, ele foi burro. Ele simplesmente tinha um cara com o cérebro do Tyrion. Ele não conseguia ver a inteligência que ele tinha por ele ser anão. Tanto que tem um negócio, quando eles vão suceder, que ele vira mestre da morte, o cara vê assim: Master of the Coin? Como que você tá gozando com a minha cara? Pô, aquilo ali foi... Assim, ele criou o próprio inimigo, de certa forma, em vez de ter o cara... Tanto que eu gosto muito do segundo julgamento por combate, que é o que vai ser defendido pelo Oberyn, que ele dá um esculacho no pessoal. Cara, aquilo ali me lavou a alma. Só porque eu defendo vocês, só estão respirando por minha causa. Só porque é verdade. É verdade. Ele que organizou a defesa. Não, o Tyrion é espetacular. É de longe o meu personagem favorito. Né? Sim, eu gosto muito que ele... assim, ele tinha toda a razão do mundo para ser um cara tão ou mais cruel feito como o Joffrey. Ele é uma pessoa boa. A gente pode fazer um próximo episódio só para falar de Game of Thrones, né? Fica a dica. Tá aqui, ó, aqui no cantinho, aqui, aqui, ó, tá a coleção completa. A temporada 5 e o final. Você que tem todos os livros, Rafael, você ainda tem esperança de ler um próximo lançamento, ou você acha que ele já desistiu de escrever? Não, já tá, na minha opinião, está pronto os livros, ok? Mas ele tá fazendo dinheiro com a história dos dragões, entendeu? Porque vai sair 2 livros, né, do Fogo e Sangue, entendeu? Aí vai sair o livro 6, aí ele vai inventar mais alguma história aí no meio do caminho, para depois finalizar com não sei o que lá do inverno, da primavera lá. Porque agora o 6º livro é o Ventos do Inverno e depois o 7º é alguma coisa de primavera. Agora fugiu na minha cabeça agora. Uma amiga minha disse que ela acha que os livros estão prontos, mas estão esperando ele falecer, que a hora que ele morrer vão lançar.
É Já uma. tô Porque assim, esse negócio de que ele não tá escrevendo, eu acho que é mentira, tá? Se me perguntar. Por quê? Porque tá saindo muito material extra para complementar os 7 livros. Sim. Ok? Eu penso o seguinte: o cara que escreveu tudo o que ele escreveu não consegue mais ficar sem escrever. Essa é uma realidade que a gente, como Sim, escritor, sabe que verdade. funciona. porque assim, ele Pode lançou ser o que tá Cavaleiro lançando do Sete. nada, mas Porque assim, parar de escrever. imagina, o cara vai parar de escrever a história central do Game of Thrones, que são 7 histórias, para escrever o Cavaleiro dos 7 Reinos, para escrever Fogo e Sangue em 2 partes, e os livros, todos eles, calhamação. O cara vai Sim. parar de escrever a história principal. Todo mundo aqui, nós 3 somos escritores já experimentados. Exatamente. O cara não vai parar de escrever uma história principal. Então, assim, na minha opinião, a história principal já está escrita, ok? É igual o One Piece, né? Se quem acompanha, eu tenho aqui toda a coleção do One Piece aqui. O One Piece já está escrito o final. O cara só está engordando o frango no meio do. Para prolongar o máximo que consegue. Se tem uma coisa que os filmes me ensinaram, é que a melhor estratégia é forjar a própria morte, ganhar dinheiro com os livros e viver nas Bahamas aposentado. Exato. É verdade. Bom, e no meio dessas teorias das conspirações, a gente encerra aqui mais um episódio. Semana que vem a gente volta com mais esses papos caóticos que envolvem também literatura e muitas outras coisas mais, como vocês viram. Então é isso aí. Muito obrigado quem ficou até aqui. Não esquece de curtir, compartilhar e seguir o canal para ver muito mais. Tchau, tchau. Valeu.